Estou usando o VirtualBox da Oracle para fazer a simulação de um Windows acima do 7, do Holo 7. Vamos colocar o nome da Virtual Machine como Tássio Virtual Machine, por exemplo, e vamos selecionar a ISO Image que vamos simular, que ele representa o disco, né? Que é um simulador de disco, que vamos usar um do Windows 8 aqui. Vamos colocar qualquer sim aqui, caso seja necessário depois. Uma certa quantidade de hardware, essa quantidade está boa, vamos deixar com 2 CPUs. 3 CPUs para acelerar um pouco o processo. O size está ok. E vamos continuar com isso. Finalizar. Já está ligando. Está executando normalmente. Eu vou entrar fazer as configurações, fazer as escolhas aqui para entrar nesse Windows 8 com o mínimo de configuração possível. Só um instante. Bom, foi feita, está funcionando normalmente aqui o Windows, conseguindo acessar a internet, e vamos observar um pouco sobre a manipulação de recursos, a diferença entre o gerenciamento de recursos do VirtualBox e o gerenciamento de recursos do próprio computador. Aqui podemos ver que ele está manipulando os recursos, né, pelos processos do sistema, assim, manipulando a CPU, a memória de disco, executando todas as threads. Aqui, por exemplo, nós temos o spooler, assim, no gerenciador de tarefas conseguimos ver essas ações. Estamos vendo várias ações rodando por baixo que ocorrem no Windows, como por exemplo de malware ou alguns serviços do sistema da própria Microsoft, que ela recolhe dados das pessoas. Ou, por exemplo, algo que sempre tem em todo o sistema do Windows até hoje, como o spooler, que é o processo que ele basicamente processa, armazena e gerencia dados, mas normalmente é usado só para impressão. Ele consegue reconhecer, inclusive, o próprio processador da máquina, mesmo que seja de uma VirtualBox. Agora vamos comparar um pouco com o gerenciador de tarefas da própria máquina normal, sem ser a máquina virtual, né, do próprio computador. Vamos ver um pouco da performance dos dois no desempenho, porque aqui nós vemos que temos vários processos também, como estava antes, mas aqui nós vemos um desempenho que está com uma certa velocidade, está usando os cores que nós determinamos que ele poderia usar, como por exemplo aqui nas configurações de PC. As configurações de PC vamos ter que ele tem a RAM instalada, né? As 2 GB que determinei mais cedo. Aqui no outro. E aqui nessa CPU, nessa daqui nós vemos todo o resto que ele ainda tem liberado. E uma qualidade obviamente muito maior dos processos. Continuando. Tem bastante diferença entre os dois, por mais que ele seja uma simulação. Justamente por ser uma simulação, tem essas grandes diferenças. Por exemplo, aqui tem os 16 GB físicos da memória RAM. Aqui nós temos os dois. Aqui no gerenciador de tarefas comum nós podemos usar a memória livre, cache, normalmente. Aqui o consumo tende a ser menor, pois há menos serviços, menos recursos, etc. Pode ser mais o que, por exemplo?
alguma mais comparação interessante? Bom, o gerenciador do sistema operacional que está sendo usado aqui, ele tem acesso diretamente à RAM do próprio computador, né? Enquanto aqui ele controla quando da RAM física a VM pode usar, obviamente. Lembrando que a memória virtual, ela é feita justamente quando a memória virtual dos processos, mesmo sem ter esse valor, o computador por si só, o sistema operacional por si só, ele consegue usar memória virtual, que seria quando a memória física já está cheia, né? A memória RAM já está cheia, movendo os dados temporariamente, os dados que são menos usados temporariamente para arquivos de paginação. Coisas que não é muito notada aqui, porque nenhum dos dois está com a memória cheia de forma alguma. Quer dizer, aqui está usando toda a CPU, né? Mas ainda assim a RAM não está sendo totalmente usada. Para ter uma ideia assim geral, para concluirmos melhor essa sessão, a máquina física ela tem um acesso direto à CPU, à memória, e a máquina virtual tem esse acesso limitado, intermediário e limitado pela própria pessoa. O consumo de dados da máquina virtual logicamente vai ser menor por causa disso. E a estabilidade dela pode ser um pouco... Pode depender do host, pode depender do outro sistema operacional, claro. E o uso de swap, o uso de swapping, que a gente falou, que eu acabei de falar mais cedo, por causa da memória virtual, ela ocorre, lógico, quando a RAM é insuficiente, mas ela pode ocorrer duplamente dentro da própria máquina virtual e do host, do que estamos usando para simular a máquina virtual. Esse é um dado muito interessante.